estão a nos mostrar. Breve Jesus voltará. O novo sol de um novo dia vai raiar quando Jesus regressar. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Esse é o seu programa A Voz da Profecia. Há 70 anos, levando esperança e pregando que Jesus em breve voltará. Sara percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho, sai com Isaac a viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa a mãe sozinha põe-se de joelhos a orar. Três longos dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse o altar. Deitando o querido filho, ergue bem alto o punhal, mas Deus seu nome chama. Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai para casa com você. Vem, entrega tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Voltou completa a alegria e o coração obedeceu. Mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis até o fim. Por mais louco que pareça, seu amor jamais nos deixa, seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma pra temer. Vem, entrega tua vida, o teu melhor ao Salvador. Maravilhas do
Bem, eu estou bastante emocionado em poder estar aqui com você nessa oportunidade e agradeço ao quarteto também pela participação. Eu achei que eles iam cantar mais uma música, fiquei aguardando aqui, mas o objetivo da Voz da Profecia durante todos estes anos foi pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus e ensinar as pessoas a respeito da volta de Jesus. Nós sabemos que a Bíblia está forrada de textos e de promessas a respeito deste grande evento da humanidade, da história da humanidade. Eu gostaria de falar um pouquinho hoje para você sobre o reino de Deus. Alguns textos da Bíblia, a Bíblia toda arranjada, toda tramada, podemos dizer assim, há um pano de fundo em toda a Escritura que fala da luta entre o mal e o bem. Muita gente erroneamente fala sobre a luta do bem e o mal. O bem não tem que lutar com ninguém, é o mal que está lutando contra o bem. Mas nesse pano de fundo todo está o reino de Deus. O reino de Deus é maior do que qualquer coisa, é maior do que o povo de Deus, é maior do que a igreja de Deus, só não é maior do que Deus porque Ele é Deus. É o plano de Deus para toda a eternidade. Na eternidade passada, que é tão difícil da gente imaginar, Deus estava lá e criou o mundo e o seu reino já existia. Ele era o rei soberano, a trindade, governava sobre todo o universo. Veio o mal, nós sabemos, o mal lutou, pelejou contra o bem e quis montar um mundo paralelo. Neste momento, você pode imaginar uma bolha na linha do tempo. Uma bolha, e essa bolha nós estamos vivendo nela hoje, e um dia essa história do mal vai acabar. Jesus justamente se intrometeu. Intrometer é uma palavra forte, mas ele entrou nesta bolha para poder nos salvar. E morreu, deu sua vida, ressuscitou e prometeu voltar. Mas enquanto ele esteve aqui na terra, alguns textos que eu quero comentar com você. Mateus capítulo 3, nós encontramos que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino do céu. Assim como está próximo o reino do céu e João Batista pregava sobre isso, quando Jesus veio e ele era o próprio reino que estava entrando dentro desta bolha da história do pecado e do mal, Jesus mesmo fala de si. Agora no capítulo 4, verso 17, nós encontramos que daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, a mesma coisa que falava João Batista, porque está próximo o reino do céu. Esse verso nos remete a um outro verso, só para a gente ficar dentro desse contexto. O capítulo 12, verso 28, nós encontramos aqui Jesus falando novamente sobre o reino e o que significava a sua presença. 12, 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Esse era a trama de Deus, esse era o enredo de Deus, salvar o homem. Jesus estava vindo para isso, e o reino de Deus estava entrando dentro dessa bolha, efetivamente, para cumprir todas as promessas do Antigo Testamento. Jesus diz aqui que o reino já estava entre nós. Então, ele veio e o reino estava entre nós. Mas há promessas bíblicas que indicam que o reino virá, são muitas delas. Eu vou ficar um pouco nesse contexto aqui, antes de entrar nessas promessas. Mas Jesus promete que vai voltar. E já vamos ver um texto sobre isso aqui, que é bem conhecido, está lá em São João. No reino há uma tensão, o já e o ainda não. O reino já veio, mas não foi estabelecido, ainda não. Ele será estabelecido. Um dia Jesus voltaria e resolveria todos esses problemas. Um dia Jesus voltará. Enquanto Jesus esteve na terra, vários sinais do reino foram vistos. Jesus curou muitos cegos, Jesus fez muitos leprosos ficarem com suas peles como novas, como de um bebê. Jesus ressuscitou, Jesus fez uma porção de milagres, que eram respingos do reino de Deus sobre nós. Então o reino já estava entre nós, mas ainda não estava estabelecido. Ele será estabelecido, e esta história, esta bolha na linha do tempo de Deus, ela vai se desfazer ou vai ficar para trás. E Naum, capítulo 1, verso 9, diz que a angústia não se levantaria segunda vez. Eu gostaria de então ir para o texto que
que mencionei de São João, capítulo 13 e 14. O capítulo 14, por excelência, na sua abertura, fala sobre a volta de Jesus. É uma das promessas mais encantadoras da Bíblia Sagrada. Aqui nós encontramos Jesus falando com os discípulos, e antes dele proferir as palavras do capítulo 14, lá a partir do 33 do capítulo anterior, o 13, ele chama os seus discípulos de filhinhos e vai dar então a notícia ruim que ele iria embora, mas ele precisaria ir embora para completar o seu trabalho. Jesus coloca um colchão para dar uma notícia ruim: eu vou embora. Filhinhos, atrás dessa palavra um oceano de amor. Então o texto sagrado diz assim: ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus estava aqui prometendo que ele iria embora, estava dizendo que ele iria embora, digo melhor, e dizendo também para os discípulos que eles não poderiam segui-lo dessa vez. O que estava acontecendo? Jesus teve que explicar, e aí o texto vai se desenvolvendo, e ele explica: vocês não podem ir agora comigo, mas mais tarde. Pedro pergunta: que lugar é esse que nós não podemos acompanhá-lo? Mais tarde vocês vão me acompanhar, sempre dando promessas positivas. Eu preciso ir, mas mais tarde nós vamos estar juntos. Essa é uma das grandes promessas, é o início da promessa que está no capítulo 14. Vocês vão me acompanhar depois, esperança. É isso que a voz da profecia tem pregado durante esses 70 anos. Esperança, esperança e esperança. É o que mais nós precisamos. Na sequência, Jesus diz assim: vocês não podem me seguir agora, mas vocês devem me amar com o amor que eu tenho amado vocês. Ou seja, vocês têm que me colocar no coração para que vocês possam amar do jeito que eu tenho amado vocês. Então não existe nenhuma possibilidade para o ser humano amar um outro ser humano com qualidade absoluta sem ter o amor de Deus no coração. Ele diz assim: se eu estiver no seu coração, você vai poder amar o seu próximo como eu tenho amado vocês. Esse é o amor verdadeiro. Ninguém ama sem esse amor. Até no casamento, no namoro, no noivado, nós não podemos crer que podemos amar as pessoas com o nosso tipo de amor. Esse amor é muito limitado, só o de Deus, e esse a gente tem que pedir sempre, porque o nosso não é completo. E Deus diz assim: quando você tiver a mim dentro do coração, vai amar como eu amei. Então vem o verso 35 que diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se eu estiver no seu coração, vocês vão amar como eu tenho amado. Bom, João Batista disse: o reino está chegando. Jesus disse: o reino já está entre nós. Na parábola das 10 virgens, ele fala que o reino também já é chegado. Jesus forra a Bíblia toda com esta promessa: o reino já veio. Eu vim para cumprir todas as expectativas do ser humano, mas não para por aí. Aqui ele diz que ele vai embora. Aqui nesse texto ele diz que pode ficar no coração das pessoas. Então o reino de Deus continua no coração das pessoas. Essa é a grande esperança. O reino de Deus não é nada físico. Ele não é um lugar, ele está num lugar. O reino de Deus está onde Cristo está. E nós hoje somos reino de Deus quando o temos em nosso coração e andamos por aí. Então você pode imaginar milhares de pessoas sendo o reino de Deus, andando por aí, carregando uma promessa de que por enquanto ele não está conosco, mas ele vai vir. Ele vai vir para tirar toda a desgraça do coração, para tirar toda a limitação que nós temos aqui. Ele vai vir para expandir a nossa mente, ele vai vir para nos mostrar um mundo que foi exemplificado nos atos de cura que ele fez quando esteve andando conosco. Ele não curou todos os cegos, ele não fez todos os paralíticos andarem, ele não ressuscitou todos os mortos. E eu fico imaginando se Jesus, ali na tumba de Lázaro, dissesse: sai para fora, quanta gente ia sair, não é? Por isso talvez ele tenha dito: Lázaro, sai para fora. Ele tinha poder para isso, mas ainda não é chegado o reino totalmente. Ele já está aqui, mas ainda não. Por isso que ainda nós sofremos nessa bolha,
Por isso que ainda nós nos despedimos nesta bolha de pecado. Essa história vai terminar. Um dia ela vai terminar. E aí Jesus começa a dizer as palavras do capítulo 14, não fique triste, não se turbe, diz a Bíblia. Não fique triste, creiam em mim, eu cumpro as minhas promessas. Os versos bíblicos nos dão esperança. O verso 2 diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, promessas de esperança. E aqui é bem interessante, uma vez conversando com o pastor Dermival, lá nos tempos da Voz da Profecia, 93 a 96, nós ficamos discutindo esse texto e vimos aqui uma promessa linda de Deus. Primeiro, na casa do meu pai, a gente não vai ser vizinho de Deus. A gente não vai ter uma casa, pelo que o texto está dizendo. Nós vamos morar na casa dele, na casa do pai. O filho mora na casa do pai. E aqui ele diz que vai preparar-nos um lugar. E nós comentávamos naquele então que o lugar que Jesus estava indo preparar não era o céu, uma casa para cada um com jardim e tal, mas era o lugar na cruz. Todo mundo, para receber esta promessa de um novo lar, a promessa de viver com Cristo para sempre, precisa passar pela cruz. Se eu não morrer na cruz, se as minhas ideias pessoais não morrerem na cruz, eu não consigo enxergar o reino de Deus. Então eu vou preparar-vos um lugar, e se eu for, diz a Bíblia, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E aqui eu já estou terminando a mensagem, para completá-la da seguinte maneira: Jesus vem, vai embora, e diz que todos aqueles que quiserem, que o aceitarem, que passarem pela cruz, que morrerem na cruz, todos estes poderão tê-lo em seu coração. Então, ele está entre nós. Porém, a Bíblia diz aqui que mais tarde, ele está preparando um lugar, que é a cruz, que já mencionamos, e ele vai voltar, agora ele inverte um pouco, para que onde ele estiver, nós estejamos. A promessa é: permita que eu esteja em seu coração agora, porque um dia você estará comigo no meu coração para sempre. E eu pergunto, o que é melhor? Tê-lo em nosso coração ou estar onde ele estiver? Eu creio que é estar onde ele estiver. E isso tem pouco tempo. Em pouco tempo nós vamos estar onde ele estiver. Os sinais todos estão já sendo mostrados por aí. E essa bolha que carrega a história do pecado, desde a queda de Lúcifer, até finalmente depois do milênio, quando Jesus descer com a nova cidade. Esse mundo destruído e renovado, reformado, vai receber a presença do Senhor e nós estaremos para sempre com Ele. Eu não sei qual tem sido a experiência da sua vida, eu não sei se você já perdeu a esperança, mas a palavra de Deus diz que se você perdeu a esperança, você pode encontrá-la em Cristo, na cruz. É só na cruz que nós encontramos as histórias mais incríveis. É na cruz que nós encontramos alguém que deu-se totalmente para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. A cruz é o lugar que Jesus foi preparar para você. Esse nome precioso, Cristo. O quarteto cantava naquela altura uma música em nome de Jesus, uma música tão poderosa, tão forte. É em nome de Jesus que a gente vive, que tem essa esperança do reino. Você vai ouvir agora, com o quarteto Os Arautos do Rei, em nome de Jesus. Vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação
para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Quando nos vem desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. Doce nome de Jesus, poder e força produz. Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Você quer fazê-lo o Senhor da sua vida? Esse é o momento. É o momento de tomar a maior decisão ou confirmá-la. Se você não tem a cura para o seu problema,
O reino ainda não chegou, mas já veio. Algumas pessoas são curadas, mas nem todas. Mas a certeza é que um dia, todos serão, em nome de Jesus, transformados, vivendo a eternidade com Ele. Quer me acompanhar numa oração? Eu vou pedir isso ao Senhor Jesus, que lhe conforte, que lhe dê ânimo e coragem para viver. Curve a fronte, feche os olhos. Senhor, que alegria podermos passar por alguns textos que falam a respeito do Teu reino, já, mas ainda não. E um ainda não com promessa e com esperança. Em breve, Jesus estará voltando. Ajuda cada um dos nossos amigos e amigas que estão nos vendo e ouvindo agora a terem esta esperança e depositarem todas as visões, os sonhos, os alvos no Teu reino e viverem aqui para proclamá-lo. O Senhor está se dispondo a entrar em nosso coração e nós queremos recebê-lo. Em nome de Jesus. Amém. Esta foi a voz da profecia. Uma mensagem de esperança e de ânimo para você nos últimos dias da história deste mundo.